Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia e hoje eu recebo mais uma vez para um bate-papo a advogada previdenciarista doutora Marcela França. O nosso assunto de hoje é o pente fino que o INSS está fazendo nos benefícios por doença e incapacidade. Doutora, mais uma vez, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Fábio, é uma alegria, como sempre, estar aqui, podendo compartilhar informação e conhecimento para toda a população de Itaúna e de região. Vamos falar sobre esse tema que é um tanto polêmico. Pois é, doutora, para a gente começar o nosso bate-papo, um novo pente fino nos benefícios por incapacidade será feito, né? Já está sendo feito desde o início do mês. E como será essa convocação? Visto que a gente ainda está na pandemia. Bem lembrado, Fábio, esse momento que a gente está vivendo nem seria um momento para poder fazer uma revisão dos benefícios. Inclusive, acabei de lembrar, nesse instante, a Associação de Peritos, eles entraram com uma ação para impedir a realização dessas perícias, mas não é o tema principal. A questão é que, desde o dia 9, foi publicado uma portaria 914, que determina que todos os benefícios por incapacidade deverão ser revistos. Lembrando que nós temos dois pente finos em andamento. Um pente fino dos benefícios por incapacidade, que é mais antigo, e nós temos um segundo pente fino, que são dos benefícios de prestação continuada, que é o LOAS. Agora, doutora Marcela, após o recebimento desta carta, para quem está nos assistindo entender, como o segurado do INSS deve agir? Então, a forma que o INSS, em um primeiro momento, vai ter de chamar essas pessoas para agendarem a sua perícia é por carta. Então, é via correio até segunda ordem. Por isso, tem que manter os dados bem atualizados. Não só os documentos, mas como os dados também. Após o recebimento dessa carta, o segurado tem 30 dias para agendar a sua perícia, seja pelo 135 ou pelo meu INSS. Se ele tiver um advogado, o advogado vai fazer pelo SAG do advogado. Já que você mencionou a questão da perícia, aonde essas perícias serão realizadas? Em um primeiro momento, essas perícias serão realizadas na cidade onde o segurado reside. Excepcionalmente, agora eles estão abrindo uma exceção que o segurado vai poder escolher onde ele vai fazer a perícia. Eu fico um pouco de pé atrás. Quando o governo dá uma oportunidade, abre um leque. Eu não sei, eu marcaria na cidade mais próxima, onde, porventura, eu já fiz outras perícias. Agora, tem uma dúvida também que é muito recorrente dos nossos telespectadores. Acho que toda pessoa que vai mexer com o INSS tem, é com relação aos documentos. Quais documentos que serão necessários? Os documentos principais são os documentos de identidade e CPF. Tem que estar atualizado sempre. Sempre que o segurado for a uma perícia, levar também um comprovante de residência atualizado. É um quadro clínico que está sendo questionado? É o quadro clínico que está sendo revisto? Então leva exames, relatórios médicos, tudo que tiver para comprovar que esse segurado permanece incapaz para o trabalho. Porque a revisão são dos benefícios por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Agora a gente sabe que na pandemia a ansiedade aumentou muito, né? A pessoa foi lá, realizou a perícia, o segurado vai receber o resultado dessa perícia quando? Tem um tempo? Tem. Normalmente, em 24 horas é disponibilizado o resultado dessa perícia. Por exemplo, ontem na hora do almoço eu tive um cliente que fez uma perícia. Hoje de manhã, quando eu fui abrir meu e-mail, já tinha a resposta da perícia desse meu cliente. Então, normalmente, o prazo máximo no máximo 24 horas, ele já sabe o resultado. Então, está muito rápido. Mesmo sendo a pandemia, está saindo muito rápido o resultado dessa perícia, né? Mas normalmente, né, para negar, é muito rápido. Para conceder que é difícil, né? Aí é que é difícil. Aí tem que apresentar documento e uma série de outras questões. Agora, no caso do auxílio-doença, caso ele seja negado, o que o segurado deve fazer? Fábio, você viu como que você expôs todas as perguntas que você fez? Todas elas saem numa situação que é comum para todos os segurados do INSS. Você corre o risco de ter o seu benefício negado. Por isso, da importância da figura da advogada, principalmente se for um advogado especialista em direito previdenciário, por quê? Ela vai orientar o segurado de como tem que ser a apresentação dessa documentação. Essa documentação ela tem que ser juntada anteriormente, o ideal é que ela seja juntada. Isso é uma dica para vocês que estão nos assistindo agora, porque pelo 135 você não consegue juntar documento. Pelo meu INSS você consegue juntar o documento. Então é necessário que ele esteja acompanhado de uma advogada desde o início, dos primeiros relatórios médicos,
médicos. Porque quando esse processo, esse benefício, porventura, for negado, ele tem dois caminhos. Essa advogada vai escolher ou vai para a via administrativa, faz um recurso administrativo, ou o caminho vai ser realmente a justiça. Por isso, da importância da figura do advogado especialista em direito previdenciário. Agora, doutora, via de regra, né? Vamos colocar uma regra, recebeu a carta do INSS, já aciona o advogado previdenciarista, né? É o ideal para ser feito, até mesmo, bem lembrado, uma outra questão que eu vou falar. Normalmente, as pessoas que não têm habilidade e costume de lidar com o 135, porque para você marcar uma perícia, o segurado tem que estar do lado. Porque a atendente do INSS, ela vai querer falar com o segurado ou com a segurada. Pelo site do meu INSS, se você erra o preenchimento de uma questão, de uma pergunta, trava o benefício daquele cliente, daquele segurado, por 30 dias. Então, o ideal é que seja realmente acompanhado por um advogado, uma advogada de preferência, especialista em direito previdenciário, que sabe usar as ferramentas disponíveis no INSS. Pois é, um assunto de suma importância, né? Você que está nos acompanhando pode receber essa carta a qualquer momento. Recebeu, já procure uma advogada previdenciarista. Doutora Marcela França, é sempre um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Daqui 15 dias eu lhe aguardo novamente. Com o coração batendo forte de emoção, vou estar aqui de volta. Muito obrigado, Um abraço.